reportagem da Folha de São Paulo está no nosso site sobre a cota feminina, que é desrespeitada por todos os partidos. O Congresso prepara uma anistia, viu, mesmo em relação a isso. Criada há 30 anos, a cota para estímulo da participação das mulheres na política foi desrespeitada por todas as legendas, inclusive para aquela intitulada Partido da Mulher Brasileira, segundo os recortes aí mais recentes, decisões do TSE. Apesar disso, o Congresso prepara uma medida no sentido de fragilizar ainda mais a regra. Tem apoio do governo, tem apoio da oposição. Amanhã, terça-feira, deve ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda à Constituição que anistia todos os partidos que não cumpriram as cotas de gênero e de raça até agora, além de livrá-los por irregularidades nas contas. O Congresso já havia perdoado em 2022 os partidos pelo descumprimento da cota de gênero em eleições e em exercícios anuais anteriores, o que impediu o TSE de determinar a devolução de dezenas de milhões de reais aos cofres públicos, ou seja, eles fazem a regra e eles mesmos podem desfazer a regra e aí fica por isso mesmo nessa Câmara. Diego, isso reforça que mulheres e negros valem menos para os partidos políticos brasileiros do que homens e brancos. Ah, você está exagerando. Tô não, gente. Olha isso aí. Você tem regra para aumentar a participação de mulheres, tem regra para aumentar a participação de negros, de indígenas, e tudo isso não é cumprido na prática. E aí, por não ser cumprido, tem punições. Mas as punições não são colocadas na prática. Por quê? Porque no final tem um acordão com o governo, com a oposição, com tudo, né? Em que os lados se equivalem. Aí, nesse caso, não é questão de as pessoas reclamam de falso paralelismo, etc. Nesse caso aqui, não. Estão se equivalendo mesmo, os dois lados, né? Todo mundo, praticamente todo mundo, né? Todo mundo que concorda com isso, mas praticamente todo mundo está querendo esse perdão e fica por isso mesmo, e não dá. Né? Ou seja, e isso acontece por uma coisa muito doida. As regras que estão aí, as regras eleitorais, do jeito que estão colocadas, seriam para melhorar a participação política e, melhorando a participação política, colocar novos atores no processo, pessoas que vejam de uma forma diferente, né? Não estou falando que homens brancos não podem legislar a favor de mulheres e de negros, podem, mas é diferente quando as próprias mulheres, quando os próprios negros podem, né, legislar e entender a partir das suas condições, das suas dores, o que é o melhor para si mesmo e para os seus. Então, o que acontece é que isso não acontece devido a esse tipo de perdão. Em parte disso, Diego, tem uma grande responsabilidade disso em torno das próprias estruturas partidárias. As estruturas de comando partidário, eu conversei com alguns especialistas em direito eleitoral, eles falam, olha, Sakamoto, são verdadeiros clubes do Bolinha. São verdadeiros clubes do Bolinha. Você vai pegar a própria estrutura de comando da maior parte dos partidos, por mais que tenha uma mulher aqui, toda a estrutura ela é basicamente de homens e de brancos, né? E aí isso se reproduz depois nas decisões que eles tomam, né? Hoje em dia, as pessoas que estão no comando dos partidos acabam optando por aqueles que já estavam no poder e tinham mandato e assim podiam se reeleger, ou olhando para aqueles que tinham maior chance de vencer. E a política não é necessariamente aqueles que têm maior chance de vencer, a política é aqueles que têm as melhores propostas ou podem representar melhor a população. Infelizmente, essa não é a preocupação da direção partidária brasileira.